vem. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos fazer a leitura do título da lição e depois nós vamos ler versículos-chave. Certo? Aí vamos falar o título da lição, depois versículos-chave, todos juntos. Vamos lá, título da lição, Joel, o dia do Senhor vem. Versículo-chave, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2, 12 e 13. Glórias a Deus. Presbítero David, pode orar ao Senhor? Amém. Vamos já à introdução para a gente ganhar tempo. A introdução diz assim: do profeta Joel, cujo nome significa o Senhor é Deus, pouco se sabe. Contudo, o seu estilo literário, vivacidade das suas narrativas e relevância do assunto abordado fizeram dele um dos mais fascinantes escritores do Antigo Testamento. A época que profetizou ainda é incerta, porém boa parte dos estudiosos acredita ter sido entre a invasão de Israel pelos assírios e a conquista de Jerusalém pelos babilônios. Suas profecias tiveram como pano de fundo uma catástrofe sem precedentes que em dias recentes havia assolado as imediações de Jerusalém, uma praga de gafanhotos. Tais acontecimentos serviram como advertência de uma nova e maior calamidade que afetaria a todos, o dia do Senhor. Aqui já nessa introdução, nós estaremos fazendo um estudo, né, uma visão panorâmica do livro de Joel. É lógico que pelo tempo a gente não vai conseguir esgotar o assunto, porque se fosse esgotar, né, cada livro que a gente estuda, a gente ia precisar de bastante tempo para falar verso por verso, mas aqui nós vamos abordar os pontos principais desse livro, que é um livro pequeno, é um livro de 3 capítulos, e ele consiste praticamente em 3 fases, em 3 assuntos. Primeiro, né, ele mostra, o Senhor usa o profeta Joel para mostrar ao povo que aquilo que eles estavam vivendo, as consequências das pragas, enfim, toda a dificuldade que veio sobre eles era a consequência de pecado. Uma segunda parte é chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a se converter verdadeiramente ao Senhor de todo o coração, e não por aparência, não meramente por uma tradição que era o arrependimento, que era o sacrifício. E uma terceira parte é anunciar eventos futuros que nós já vivemos hoje, mas também falar para aquele tempo que Deus tinha um renovo para eles, que todo aquele que se converte, que todo aquele que se arrepende é participante de um avivamento da parte do Senhor. O profeta Joel, nós pouco temos informação sobre ele. O que sabemos é o que está no capítulo 1, verso 1, que diz que ele é filho de Petuel. Provavelmente devia ser alguém conhecido, alguém com uma certa influência em Judá, já que o profeta Joel ele fazia parte do reino de Judá, o reino do sul, que era consistido pela tribo de Judá e Benjamim, se não me falha a memória. Havia essa divisão dos reinos, né? Judá tinha a sua capital Jerusalém e Israel a sua capital era Samaria. O Senhor levanta Joel como profeta em um período em que esse livro é bem interessante porque ele não dá uma data exata de quando ele foi escrito. É diferente de Isaías, Jeremias, enfim, os outros profetas, que ele dá detalhes, que ele dá eventos históricos, enfim, algumas referências que é mais fácil de compreender em qual momento do tempo ele foi escrito. Mas Joel não, Joel ele nem chega a falar
sobre a existência de um rei. Nós sabemos que entre o período ali, depois de Esdras, Neemias, aquele período provavelmente perto de Oséias, talvez, mas a data exata não é possível saber. E um outro fato interessante sobre esse livro é que Joel, ele também não diz qual é o pecado do povo. Ele fala muito sobre a culpa, ele fala muito sobre a punição da parte de Deus, mas ele não fala nitidamente qual é o pecado. Porque é como se ele fala qual é o pecado, ele seria redundante, porque os profetas que foram antes dele já haviam pregado sobre isso, já haviam enfatizado, já haviam dado destaque qual era o pecado. É como se o profeta dissesse: está vendo essa culpa que está vindo sobre nós, essa punição da parte de Deus que está vindo sobre nós é pelo pecado que vocês já sabem qual é. Eles não estavam ali inocentes, eles não estavam ali sem saber onde eu estou errando, porque às vezes a gente fica dessa forma, quando passamos por um período de provação, quando passamos por alguma dificuldade, tem gente que fica: poxa, onde foi que eu errei? Aonde está a minha culpa? Onde está o meu pecado? Aqui com eles a gente não pode dizer que seria da mesma forma. Eles sabiam qual era o seu pecado, eles sabiam que a transgressão ao Senhor, a se apostatar da fé, se apostatar da doutrina do Senhor, das tradições, enfim, sair do caminho do Senhor, isso gerava a consequência. Então, no decorrer dessa lição, como nós, que alguns talvez não têm filhos, mas são filhos de alguém, que por algum momento errou, que por algum momento cometeu alguma falha e que foi castigado pelo pai, tomou um castigo: você não vai mais para a rua, você não vai brincar na rua, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Nenhum pai ele tem prazer em aplicar um castigo, mas sabe que é necessário para que esse filho não se perca. Da mesma forma é o Senhor. O Senhor ele não tem prazer em punir o seu povo. O Senhor ele não tem prazer em ver aqueles que são seus filhos passando por algum sofrimento. Mas ele sabe que é através do momento da dor, através da punição, que esses voltam ao primeiro amor, que esses voltam a reconhecer que Ele é o Senhor. E Ele sendo o Senhor, nós devemos adorar Ele de todo o coração. Não meramente por liturgia, não meramente porque o Senhor ele é digno, então eu vim aqui para cumprir uma tabela, porque eu tenho uma obrigação, porque se eu não fizer vai ficar feio para mim, não. Nós devemos fazer porque Ele é digno. A adoração ao Senhor, a gratidão a Deus deve ser algo que deve estar todos os dias no nosso entendimento. Porque se formos parar para poder trazer à nossa memória tudo o que Deus tem feito por nós, aquilo que temos feito para Ele jamais vai se comparar. Jamais vai chegar ao ponto de dizer: não, eu te adorei até aqui, eu te servi até aqui, porque já está pago, o que o Senhor fez por mim nunca vai chegar a esse ponto. Vamos ao primeiro tópico, que diz assim: ouça o alarme. Primeiro subtópico, que tem por título um ataque real. Não se trata de uma explicação alegórica, nem de uma visão apocalíptica, embora exista também essa conotação. As evidências apontam para um ataque real e avassalador do mais temível batalhão da antiguidade, o exército de gafanhotos. Os enxames de gafanhotos surgiam inexplicavelmente aos bilhões, escurecendo os céus, com uma medonha e ensurdecedora nuvem alada, voando a mais de 50 metros de altura. Quando pousavam, a terra ficava arrasada, devoravam as lavouras, as pastagens, os pomares, as hortaliças, os jardins, e de sobremesa comiam as roupas nos varais, artesanatos domésticos e tudo mais que encontravam pela frente. Se apenas o enxame causava tamanho estrago e pavor, o que se dirá de uma praga de gafanhotos? Na amedrontadora descrição de Joel, podemos catalogar 4 diferentes variedades de enxames, revezando-se um dia após o outro. Joel capítulo 1, verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui nesse primeiro tópico, nós vemos que Judá ele estava passando por uma punição da parte de Deus,
como eu já disse. Da forma que já foi ensinado na lição passada pelo pastor Eduardo, quando disse que o profeta Oséias, né, ele sentiu ali, vamos dizer assim, na pele, aquilo que Deus ele também, de certa forma, né, não na mesma intensidade, mas semelhante àquilo que Deus sentia com o pecado do povo, com a apostasia do povo. Aqui o profeta Joel, quando ele descreve essa praga de gafanhotos que vinha sobre ele, era uma punição da parte de Deus pelo pecado do povo. E aqui, se você for parar para ver, a palavra ela é tão detalhada. Quando você lê o livro do profeta Joel, ele descreve com tantos detalhes. Por isso que na introdução diz que ele é um dos escritores mais literários na sua narrativa. Porque ele não fala superficialmente aquilo que estava vindo sobre o povo. Mas dá para falar que da forma que ele fala, dá para ver que ele sentia realmente aquilo que estava acontecendo. Ele era afetado, não só ele, mas todo o povo era afetado diante dessa dificuldade. Nós compreendemos que Deus era uma punição da parte do Senhor, porque a princípio, quando nós olhamos o povo de Deus, aquilo que era o seu sustento, aquilo que era a sua forma de vida, era o trabalho no campo. Tudo aquilo que eles plantavam, o gado, enfim, eles eram um povo que dependiam totalmente do trabalho agrícola. Eles eram um povo que dependia totalmente do gado, dos rebanhos, não só como forma de comércio, mas também como forma de sustento, de alimentar o povo. E Deus ele vem agindo justamente naquilo que poderia chamar a atenção deles. Eles pecavam conscientemente. Eles estavam vivendo aqui a prática da iniquidade, o pecado consciente. Eles sabiam onde estava o seu erro, mas isso não gerava arrependimento. Eles viviam na prática do pecado, na prática consciente do erro, mas isso não incomodava. Fazia com que agora eles se tornassem muito pior do que qualquer outro povo pagão. Muito pior do que qualquer outro povo que levantavam estátuas e que tinham ídolos diante deles. Porque esses povos pagãos, eles não tinham contato com o Senhor. A eles não havia se revelado o verdadeiro Deus. Eles não tinham a experiência com aquele que é único. Eles, por uma tradição dos seus antepassados, enfim, por uma influência de Satanás, eles olhavam para aquelas divindades e acreditavam que aquilo ali, de certa forma, tinha alguma força. De alguma forma poderia beneficiar eles, de alguma forma. E eles eram totalmente dedicados a esses deuses naquilo que eles acreditavam que era a sua prática de vida. Nós vamos ver diversos momentos na história, por exemplo, ao deus Moloque, a Baal, a Azera, a Astarote, enfim, aqueles que se dedicavam como seus discípulos, como seus sacerdotes, eles faziam aquilo que era necessário e até aquilo que não era necessário para atrair a atenção deles. Nós vemos lá no desafio que o profeta Elias faz no alto do monte, que os profetas de Baal, eles chamam a atenção, eles clamam, eles passam ali metade do dia querendo chamar a atenção de Baal. Baal não responde, eles começam a se flagelar, eles começam a machucar a sua carne como uma forma de atrair a atenção do seu Deus. Mas aquilo que fosse necessário para atrair a atenção do Deus deles, eles faziam. Mas agora, Judá e Israel não. Eles tinham contato com Deus, eles tinham ali a experiência de saber quem era o verdadeiro Deus, eles não estavam no engano, mas o pecado já não incomodava mais. O pecado se tornou algo vivo na vida deles, se tornou uma prática tão constante na vida deles, que era tão natural quanto você levantar, tomar seu café, sair para trabalhar, se tornou uma rotina. E quando o pecado se torna uma rotina na vida do crente, aí nós vemos que nós estamos sujeitos não só à punição da parte de Deus, mas nós somos sujeitos a qualquer espécie de levante do maligno contra as nossas vidas e venhamos perecer e sermos derrotados pelo nosso adversário. Essa praga de gafanhotos que veio sobre eles não foi uma ação de Satanás, mas foi uma permissão de Deus, tocando justamente naquilo que poderia chamar a atenção deles. E às vezes isso acontece com a gente, acontece com os crentes de modo geral.
Eu vou falar a gente para colocar a igreja, os crentes dentro do contexto, não só estou se referindo exatamente à nossa igreja, mas aos crentes de modo geral. Está passando por algum tipo de dificuldade, está passando por algum tipo de punição da parte de Deus e acha que é provação. Não, essa prova está muito pesada. Nossa, Deus ele está me provando além daquilo que eu posso suportar. Aí você vai procurar saber a raiz do problema. Mas, irmão, o que está acontecendo com você? Ah, eu estou vivendo um adultério, estou vivendo uma vida dupla, estou vivendo uma vida ímpia diante do Senhor. Aí você pode ver que isso não é provação. Isso é consequência de pecado, é punição da parte de Deus. Porque uma coisa é você ser provado pelo Senhor, com a intenção de Deus te aprovar e Deus te fazer com que você venha vencer e receber as bênçãos dele sobre nós, sobre a sua vida. Outra coisa é o crente viver na prática do pecado. Deus ele está enviando a punição, Deus está enviando o castigo, não é provação, é castigo, e o crente ficar pensando que está sendo provado. Não, essa provação está difícil demais, eu não vou suportar. Senhor, tem misericórdia de mim, até quando? Mas está ali na prática do pecado continuamente. Está todos os dias ali pecando, está todos os dias ali da mesma forma, e Deus está enviando a punição, Deus está enviando o castigo, Deus está chamando a atenção para que esse possa voltar, para que esse possa se arrepender, para que esse possa tomar uma posição diante de Deus. E o povo, eles estavam dessa forma, Judá estava dessa forma, porque a palavra aqui nos diz que veio o gafanhoto cortador, veio o gafanhoto migrador, veio o gafanhoto devorador e depois o devorador destruidor, ou seja, veio uma leva, destruiu parte daquilo que eles tinham. Quando aqueles iam embora, que eles achavam, não, agora já foi embora, já passou, e voltavam à embriaguez, voltavam à prostituição, voltavam à idolatria. Quando eles pensavam que já estava tudo certo, vinha outra leva de gafanhotos e aquilo que um não destruiu, o outro destruía. Aqui a palavra nos diz, o texto nos diz que foi uma punição tão severa da parte de Deus, que até a roupa que estava no varal os gafanhotos destruíam. Não só o trigo, não só o pasto, não só os pomares, né, a plantação dele ali, a vinha, não só as frutas, não só a pastagem do gado, as roupas que estavam no varal, os artesanatos, né, que eles produziam como uma forma de ganhar um dinheiro, enfim, tudo aquilo que eles tinham, os gafanhotos destruíam. Tudo aquilo que eles possuíam, que poderia de alguma forma gerar alguma renda, que gerar algum sustento, os gafanhotos destruíam. E aqui no segundo subtópico nós vamos ver as possíveis causas. Aquilo que antes fora juízo divino aos egípcios, né, fazendo uma referência às pragas do Egito, tornou-se então um pesadelo do povo escolhido. Isso despertou no profeta a necessidade de refletir sobre as possíveis causas da tamanha tragédia. Conclamou os sacerdotes e o povo a unir-se a ele em jejum e oração, buscando discernimento e direção divina. Dessa forma, começou a compreender as razões daquele sinistro episódio, recebendo uma mensagem a ser dirigida tanto a Judá de seus dias como ao futuro e toda a humanidade. Quando as punições estavam vindo sobre ele, quando tudo aquilo que estava acontecendo sobre ele, Deus ele levanta um profeta. Porque nós vemos que a palavra que Joel dirige não é tão somente ao povo, mas ele chama a atenção, nós vamos falar um pouco mais isso mais à frente, mas ele chama a atenção dos sacerdotes, ele chama a atenção dos ministros, dos anciãos, aqueles que eram responsáveis por ser a voz diante do povo, por ser aqueles que, na ausência de uma liderança forte, os anciãos, os sacerdotes eram aqueles que assumiam agora ali a liderança e conduziam ao povo a fazer a vontade de Deus. Só que quando nós vemos que o povo já está perdido, o sacerdote, aquele que levava o sacrifício diante de Deus, aquele que era responsável por clamar ao Senhor, por mediar essa busca pelo Senhor, o sacerdote também já estava ali inerte. Já não sabia mais o que fazer, já havia se conformado, já estava daquela forma, esse povo não tem mais jeito, esse povo não tem mais o que fazer, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha salvação, né? E uma expressão bem chula, o resto que se lasque. Os anciãos também já estavam da mesma forma que Deus faz, Deus levanta um profeta, Deus levanta uma voz diante do povo
para falar, se vocês continuarem dessa forma, se vocês continuarem vivendo desse jeito, um mal muito maior do que esse poderá vir sobre as nossas vidas. Porque até então Deus está tocando o quê? Naquilo que é o nosso alimento, naquilo que nos dá uma dignidade, aquilo que nos dá a condição de nos mantermos como povo. Porque se não tem alimento, as pessoas vão começar a se bandear para outros lugares. Vai ser uma catástrofe muito maior do que tão somente não ter ali um gado, não ter um dinheiro. Mas quando Deus levanta o profeta para falar ao povo, para ser a voz de Deus diante do povo e mostrar ao povo, Deus ele tem algo para fazer. Deus está permitindo vir a punição, mas essa punição não é para a morte, essa punição é para que venhamos ter vida, é para que possa haver conserto, para que possa haver arrependimento. E agora ele chama a atenção dos sacerdotes. Ele chama a atenção dos líderes, dos anciãos, porque se leva ao povo e o povo não sabe o que fazer. Agora ele fala, ei sacerdotes, ei anciãos, é a nossa obrigação clamar a Deus. Porque o povo ele não vai fazer isso. Mas se nós somos sacerdotes, se nós somos ministros do Senhor, é porque a nós foi confiado algo diferente que foi confiado a eles. Nós temos uma obrigação diferente diante de Deus. Nós somos responsáveis por alimentar o povo através da orientação da palavra. Nós somos responsáveis por municiar o povo através do ensinamento da palavra, por capacitar o povo através do ensinamento. E a capacitação espiritual vem da parte de Deus, mas o ensinamento, a aplicação da palavra vem da parte dos ministros. É por isso que aos obreiros Deus ele tem uma forma diferente de tratar em relação ao povo. É por isso que com os obreiros a palavra diz que a misericórdia de Deus é menor, porque quanto mais próximo de Deus nós estamos numa escala ministerial, mas nós também temos um conhecimento, não é tão somente uma vocação, não é tão somente uma mudança de título, uma mudança de credencial, mas também é uma capacitação diferente da parte de Deus. Por isso que a palavra diz que o pastor, a visão dele é diferente das ovelhas, porque a esse Deus abre o entendimento muito maior do que as ovelhas. Porque se todo mundo tivesse a visão de pastor, para que ia precisar de um pastor? Se Deus coloca um líder sobre o povo, e se Deus coloca agora os seus assessores, é porque o líder ele tem uma visão, os seus assessores têm uma visão semelhante à do líder, mas não é igual, mas também é diferente da visão do povo. Mas aos ministros, aos líderes, ele está falando aqui exatamente aos sacerdotes e aos anciãos, vamos fazer um jejum, vamos fazer a oração diante de Deus, vamos buscar ao Senhor, porque se nós estamos passando por esse período, se nós estamos passando por esse processo, isso não é provação da parte de Deus, isso é punição do Senhor. As possíveis causas, eles começam ali agora a trazer a lembrança, eles sabiam o que era pecado, eles sabiam o que era transgressão, o que era apostasia. Agora, vamos aqui saber, nós ministros, nós anciãos, nós responsáveis por liderarmos o povo, vamos nós aqui levantar esse tratado entre nós, de nós começarmos a interceder, porque consequentemente o povo, ele vai fazer da mesma forma. Eu aprendi aqui na nossa igreja com o nosso pastor, enfim, com a palavra de Deus, que o maior líder não é aquele que tão somente ensina, mas o maior líder é aquele que dá exemplo. Dentro das nossas casas, aonde nós estivermos, o maior líder, a maior inspiração, a maior referência das nossas vidas são aqueles que nós temos exemplo. Jesus, ele foi o maior líder, não porque tão somente ele era Deus, não porque ele era o verbo encarnado, mas porque desde o mínimo detalhe, das coisas mais simples até as coisas mais sobrenaturais, quando Jesus fala de humildade, quando Jesus fala sobre servir, sobre o propósito do reino, que o maior não é aquele que está no trono, que o maior não é aquele que está na posição ali de soberano, mas o maior é aquele que serve a todos. E os discípulos talvez ficavam assim sem entender na prática o que eram. Jesus faz o que? Coloca os discípulos ali assentados, vem com uma toalha no ombro, uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada um. Ele sendo base, até porque não tinha asfalto, as ruas não eram calçadas. Chegava dentro da casa com as sandálias, os pés cheios de poeira. Para não sujar a casa, vinha o servo imediatamente com uma toalhinha, com uma bacia com água, lavava os pés dos seus senhores, para que esse ali agora pudesse ficar confortavelmente dentro de casa.
Jesus fala de humildade, Jesus fala sobre servir, o propósito do reino, que é servir a todos. Coloca os discípulos ali, começa a fazer. Pedro, sem entender, não tão somente, não vou deixar Jesus lavar o meu pé, mas sem entender realmente o propósito do reino, Jesus fala que se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E no momento que ele entende isso, ele passa a depois compreender porque o propósito de Jesus sobre ele era fazer com que ele fosse o líder. E se agora aquele que tem o propósito de ser o líder não entende, também não se cumpriria sobre a vida dele, não iria se cumprir sobre a vida dele aquilo que Jesus tinha planejado. Por isso que quando Deus ele requer algo de nós, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos cumprir. Porque hoje nós não entendemos o porquê que certas coisas acontecem. Hoje nós não entendemos por que certas cobranças vêm sobre as nossas vidas, mas é para fazer com que lá na frente nós venhamos estar realmente no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. As correções que vêm, quando o pastor, quando a palavra, quando alguém, quando um amigo próximo chega até nós e faz algum certo de correção, de observação sobre algo que nós estamos sendo falhos, não é para apontar pecado, não é para trazer constrangimento, mas é para fazer com que lá na frente nós vamos aprender com aquilo que se passou e vamos colocar em prática continuamente tudo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Terceiro subtópico diz assim, um importante alerta. Nesse contexto, o profeta faz um importante alerta. Tocai as trombetas em Sião e dá voz de rebate ao meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Os atalaias em suas torres de vigia tocavam as trombetas a fim de alertar o povo de uma localidade contra a aproximação de algum exército inimigo. O atalaia Joel anunciou com voz de trombeta, aí vem algo pior que os gafanhotos. Vem o dia do Senhor. Imagine, irmãos, o impacto que tal advertência deve ter causado na mente e no coração de seus contemporâneos. O alerta prossegue, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E Joel diz ainda, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Quando o atalaia soava o alarme, a prudência mandava que os homens pegassem suas armas para se defender, mas em se tratando da ira justa de Deus, que arsenal lhes garantiria a proteção? Em sua hipocrisia religiosa, pensavam em conquistar a misericórdia divina, rasgando as suas vestes e lançando cinza sobre a cabeça. Mas Joel enxerga uma outra saída. Provavelmente a única arma capaz de protegê-los nessa difícil situação, o arrependimento e a confissão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Aqui a palavra do Senhor nos diz que Deus levanta agora Joel como uma atalaia. A atalaia era aqueles que ficavam nas torres e que quando vinha os seus inimigos, que quando vinham alguma ameaça, eles tocavam as trombetas, eles tocavam o alarme para que o povo agora pudesse se armar, para que o povo pudesse, os exércitos, enfim, pudessem tomar a posição de batalha. Mas agora Deus levanta Joel como uma atalaia para falar daquilo que estava vindo sobre eles, daquilo que estava acontecendo, que era a punição da parte de Deus. Mas agora, se Joel era um atalaia, como e o atalaia era aquele que chamava ao povo à posição de batalha, chamava ao povo para buscar as suas armas, para se defender diante de tal ataque, quais seriam as suas armas para se defender contra aquilo que Deus estava fazendo? Quais seriam as armas capazes de se proteger, de se defender daquilo que estava sendo enviado, não por um adversário, mas da parte de Deus? Aqui a palavra do Senhor nos mostra os seus pomares, né, as suas frutas, as suas hortaliças, e não tinha água, porque até os rios haviam se secado. Ou seja, eles estavam em escassez de tudo, e até aquilo que poderia ser ali a última esperança, que era a presença de Deus, o conforto do Senhor, eles também não tinham.
porque aquilo era consequência de pecado. Então, quando o profeta ele soa ali o alarme, né? Soa ali as trombetas, a punição de Deus está vindo, vamos tomar uma posição diante do Senhor, mas não é uma posição de combater aquilo que Deus está fazendo, mas levar diante de Deus algo para que isso possa ser transformado, para que isso possa ser, para que essa situação possa reverter. Era normal quando você lê na Bíblia, quando era um período de luto, o pai de família, o sacerdote, o profeta, o rei em si, ele rasga suas vestes. Ele veste ele com panos de saco em sinal de humilhação. Ele pega as cinzas e joga sobre a sua cabeça. E fica o período que for necessário para que aquele gesto chegue diante de Deus como símbolo de um arrependimento. Mas aqui o profeta, instruído por Deus, direcionado por Deus, ele fala, Deus ele não quer tão somente um gesto. Deus ele não quer tão somente que o povo chegue e fale e que faça algo como símbolo de um arrependimento. Que o povo agora rasgue as suas vestes, que o povo agora se prostre diante de Deus, ali jogue cinza sobre as suas cabeças, que se vistam ali em panos de saco como símbolo de adoração. Deus não quer um símbolo, Deus ele quer que o povo se converta, Deus ele quer que o povo se arrependa de todo o coração. E se converter e se arrepender de todo o coração não tem nada a ver com meramente um simbolismo. Tem a ver com você reconhecer lá de todo o seu coração, da sua alma, do seu entendimento que aquilo que você está fazendo, aquilo que você já fez, isso te afasta do Senhor. Não apenas atrai a ira de Deus, o juízo de Deus sobre nós, mas nos afasta da comunhão com o Senhor, nos afasta daquele elo que tinha, daquela intimidade que nós tínhamos com o Senhor. O profeta, ele chama o povo a viver um verdadeiro avivamento diante de Deus. Eu acho muito forte essa palavra, porque antes de viver um verdadeiro avivamento, é necessário haver um arrependimento. Antes de vir as bênçãos do Senhor sobre nós, antes de vir as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas, é o que nós vamos ver no segundo tópico. Mas antes de tudo isso acontecer sobre as nossas vidas, é necessário haver o arrependimento. O arrependimento nos coloca na condição de realmente entender que nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Nós somos pobres e miseráveis por nós mesmos, mas quem nos santifica, quem nos transforma, quem nos regenera, não é meramente um simbolismo, não é tão somente estar na igreja, não é tão somente você pegar a sua Bíblia e ir para a igreja, não é tão somente você receber a oração de alguém, mas é com toda a sua alma, com toda a sua intensidade, a palavra diz, com todo o seu coração, porque a nossa vida depende disso. É como aquela pessoa que está ali numa maratona. Ele sabe que falta poucos metros para chegar e ele conquistar o prêmio. É aquilo que o pastor fala, ele busca lá aquela reserva de energia que falta, aquilo que ainda está guardado para que ele possa chegar e conquistar o prêmio. É isso que o Senhor ele busca resgatar em cada um de nós, aquele entendimento de que há ainda um lugar próximo dele, há ainda uma condição de buscarmos ao Senhor quando estivermos vivendo escravizados pelo pecado, quando estivermos vivendo para que venhamos viver um verdadeiro avivamento. Avivamento não é tão somente trazer vida, avivamento não é tão somente tornar a viver aquilo que está caído, aquilo que está morto, mas avivamento é nos dar capacitação, avivamento é nos trazer um fortalecimento da parte de Deus, para que nós venhamos fazer aquilo que por nós mesmos não temos condições. É isso que o avivamento de Deus gera nas nossas vidas. É isso que o profeta está falando. Não tem mais para onde ir. Já estamos no fundo do poço. Não temos o que comer, não temos aonde trabalhar. A nossa dignidade como um povo, aquilo que nos identifica como um povo, isso foi tirado. Não tem mais aonde ir. Não é tão somente fazer um símbolo de humilhação, mas é necessário de todo o coração haver esse arrependimento, haver essa súplica diante do Senhor. E não tão somente por parte do povo, mas ele chama, como eu já disse, os sacerdotes. Ele diz, nós obreiros da casa do Senhor, nós sacerdotes de Deus, nós anciãos, líderes do povo, é nossa obrigação conduzirmos esse arrependimento diante do Senhor, é nossa obrigação começarmos por nós, pela nossa casa, pela nossa família, porque nós
nós somos o espelho, nós somos a referência diante do povo. Nós somos aquele que o povo olha e diz, não, eu quero ser um crente igual ao meu pastor. Ou aqueles que dizem, eu não quero ser crente, eu não quero servir a Deus, porque o meu pastor fez isso, naquela igreja fez aquilo, porque nós somos um espelho, nós somos uma referência diante do povo. Não importa se é da igreja ou não, as pessoas sempre vão olhar para nós como uma referência. E aí cabe nós então somente entender que tipo de referência que nós somos diante do povo. Nós somos aqueles que transmitem a presença de Deus, quando, por exemplo, Elias passava e a sunamita vai dizendo, ali vai o santo homem do Senhor, porque ele era referência diante do povo, ele era um exemplo diante do povo, ou seremos tão somente como aqueles outros reis, os profetas e sacerdotes que se levantaram diante do povo e viviam no pecado e viviam na prática da iniquidade, assim como o povo estava vivendo. Nós devemos entender que começa por nós, começa pela nossa casa, começa pelo nosso testemunho pessoal diante do povo, haver esse arrependimento, haver esse conserto, para que o avivamento de Deus desça sobre as nossas vidas. O profeta ele declara, se não me engano, ainda no capítulo 1, que aquela escassez, a punição da parte de Deus, não havia tão somente atingido o povo, mas isso havia chegado dentro da igreja. O pecado do povo era tão forte e a punição de Deus veio tão grande sobre eles que as ofertas ao Senhor haviam sido comprometido. A adoração a Deus, o culto ao Senhor havia sido comprometido, porque eles não levavam mais oferta. Eles não chegavam diante de Deus para trazer algo além da adoração, aquilo que eles levavam como uma forma de manter o tabernáculo, de manter ali as despesas da casa do Senhor. Vemos na prática do pecado sem entendimento, até a adoração a Deus é comprometida. O povo de Deus ele padece. O povo de Deus, isso sai agora quando todo mundo é joio. É claro que Deus ele não vai punir a igreja toda pelo pecado de um, mas agora quando toda a igreja vive na prática do pecado, é que nós vemos muitas igrejas fechando. É que nós vemos muitas igrejas, muitos líderes, o povo descendo à sepultura, sucumbindo mesmo. É divisão atrás de divisão, por quê? Porque não há uma sustentação. O Senhor não é a coluna daquela igreja. E não há verdadeiramente um arrependimento, um avivamento entre eles, porque eles estão totalmente dominados pelas coisas deste mundo. Meus irmãos, o negócio é... Eu acho muito interessante essas lições, porque se a gente for parar para olhar só como um fato histórico, a gente pensa que aquilo aconteceu só lá. Mas quando nós olhamos que, como somos povo de Deus, e se nós não tomarmos atitude diferente daquilo que eles tomaram, foi como disse o profeta, algo muito maior acontecerá, porque lá foi uma praga de gafanhotos, lá Deus permitia que os adversários vinham sobre ele, mas aqui nesse segundo turno judaica. Mas com o tempo essa fé tornou-se inócua, e o que era sagrado tornou-se profano. Deus já não se agradava dos holocaustos, eram desprovidas de sinceridade, era desprovida de pureza. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto de sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. O coração dos ofertantes tornou-se reprovável aos olhos do Senhor, e a repreensão veio pelos gafanhotos, retirando-lhes a possibilidade de ofertar e exercitar a religião. Evaporaram-se as últimas esperanças sobre o sol abrasador, e tudo isso era apenas um sinal de que algo pior estava por vir. E é justamente nesse contexto desesperador que o profeta vê renascer a esperança. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondeu-lhes e disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. O que teria feito o Senhor mudar de ideia? Por certo, foi o seu imenso amor, por força do qual preferiu ofertar a redenção em lugar da destruição. Seu prazer não está em punir o malfeitor, mas em restaurá-lo, ainda que possa isso restaurá-lo. Confiante nesse amor,
O profeta procurou animar o povo: renovem as suas esperanças, arrependam-se, e haverá restauração na proporção das bênçãos que tínhamos outrora. A esperança vaticinada por Joel ultrapassou em muitos os dias daquela geração, prenunciando um glorioso tempo em que choveriam torrencialmente as bênçãos do Senhor, Pentecoste no caso, enchendo os corações dos fiéis com o poder e a plenitude do Espírito. Aqui nesse segundo tópico, passando brevemente para ir para o terceiro tópico, o profeta ele mostra aqui o que o arrependimento traz nas nossas vidas, o que a conversão, o que o avivamento ele traz sobre cada um de nós. Porque quando há a conversão, quando há o entendimento das nossas falhas e há agora a nossa busca diante do Senhor, aquilo que o Senhor havia feito sobre nós, todo o castigo, ele transforma isso, ele muda esse cenário para que nós venhamos viver as bênçãos do Senhor. Ele muda o cenário para que nós venhamos viver diante da excelência, diante de tudo quanto Ele tem preparado para as nossas vidas. Porque, como disse o profeta, o Senhor ele se mostra zeloso em compadecer-se do seu povo. Porque primeiro Ele mostra um cenário, as ofertas eram levadas de certa forma, só que a adoração não era sincera, não tinha pureza, aquilo que eles faziam era meramente um ritual. Aquilo que eles faziam era meramente chegar diante de Deus, diante do sacerdote, e levar aquilo que era, por certa forma, a obrigação deles fazer. Foi como disse na lição passada. Levavam ali o sacrifício, levavam ali a oferta, só que levavam um animal doente, era a melhor parte. Eles tão somente tiravam uma parte, mas não era a melhor parte ao Senhor. Eles levavam algo, mas aquilo que eles levavam não tinha sinceridade, não tinha obediência, não tinha pureza, não tinha gratidão. Eles levavam por levar. Se chegasse agora e falava, ó, vai trazer quem quiser, pode ofertar aquele que sentiu no seu coração. Eu não vou falar que ninguém levaria, mas seria muito menor do que aqueles que estavam levando. Porque eles transformaram a adoração a Deus em meramente uma religiosidade. E há um perigo muito forte quando nós vemos a religiosidade. A religiosidade é tratar as coisas de Deus meramente como um ritual. É olhar para as coisas do Senhor e banalizar e profanar e tratar como algo comum aquilo que é soberano, aquilo que é espiritual diante do Senhor. É olhar para as coisas de Deus e tratar como se fosse qualquer coisa. É como fazia no passado, por exemplo, nós vamos ver lá, se eu não me engano é Ofni e Finéias, né, que profanavam o templo do Senhor, os sacrifícios do Senhor. Nós vamos ver ali, né, no caso os filhos de Eli também faziam, adulteravam, se prostituíam dentro do templo, com as moças do templo, com as moças da cidade, ou seja, eles trataram como algo qualquer, pelo tão somente ser o povo de Deus, e pensar, não, eu sou servo do Senhor, eu sou o povo escolhido de Deus, Deus ele vai fazer vista grossa para o meu pecado. Deus ele vai fazer vista grossa pela falha que eu cometo, porque agora, né, eu sou pecador, né, porque a carne é fraca, porque a inclinação da minha carne é o pecado, mas eu busco agora a misericórdia de Deus, eu busco agora o perdão do Senhor, e Deus ele vai me perdoar. No ministério de Jesus, eu acho muito interessante que tem uma passagem que ele mostra, por exemplo, na prática, o que acontecia também nesse período. Que o povo eles tinham uma lei, mas a lei era aplicada com rigor quando não era contra eles. Eles aplicavam a lei, né, os anciãos, os sacerdotes, eles aplicavam a lei com rigor quando era contra alguém, mas contra eles não faziam da mesma forma. Nós vamos ver ali um episódio que uma mulher apanhada no ato de adultério é levada diante de Jesus. E quando ela está diante de Jesus, eles apontam o pecado dela, foi pega no adultério, pela lei de Moisés ela deve morrer, ela deve ser apedrejada. Jesus diz os principais, né, os fariseus, enfim, os anciãos do povo. Jesus diz o quê? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Do mais velho até o mais moço, eles vão embora. Porque a lei que eles tentaram aplicar sobre ela, a punição que eles tentaram aplicar sobre ela, com rigor, não, porque é a lei de Moisés manda fazer. Quando foi contra eles,
eles também deveriam ser apedrejados, porque o pecado deles, se não era semelhante, era até pior do que o daquela mulher. Jesus diz aqui àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ah, não tem mais ninguém aqui, né? Foram embora. Então, da mesma forma, eu não te condeno. Da mesma forma que eles não te apedrejaram, porque o único que poderia fazer isso era Jesus. Então ele fala que eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Ou seja, Jesus exerce sobre a vida dela a graça, a misericórdia, o favor merecido, mas também dá a ela o entendimento para não viver na prática do pecado. O que nós estamos vendo aqui no livro de Joel é o quê? Ele chama a atenção do povo, ele aponta onde está o pecado do povo, mas muitos deles ainda não haviam se convertido, não haviam se arrependido diante do Senhor. Sabia onde estava o seu pecado, mas quando era para tratar, para resolver ali e dar fim àquilo que eles estavam vivendo, eles não fizeram da mesma forma. Jesus mostra aqui o pecado, ele nos mostra onde está a falha, ele nos mostra que aquilo que, de certa forma, nós estamos vivendo, uma punição de Deus, é consequência de pecado, mas ele nos dá o entendimento de que o perdão pode vir, a graça do Senhor pode ser exercida sobre as nossas vidas, não tão somente para perdoar o nosso pecado, mas também para que agora podemos viver em santidade, viver o verdadeiro arrependimento, para que a misericórdia de Deus seja exercida sobre as nossas vidas e que a transformação do Senhor venha sobre nós, venha sobre a nossa família, venha sobre o nosso povo, porque o Senhor, Ele é zeloso em exercer também a sua misericórdia em favor do seu povo. Vamos para o terceiro tópico, já para final, um reino messiânico em testemunho perante as nações. Mas Israel rejeitou o governo divino, escolhendo outros reis para si. Quando enfim cumpriu-se a profecia, os israelitas mataram o Messias, o qual da cruz rogou por eles: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma vez mais, foi-lhes renovada a oportunidade de abençoarem o reino messiânico, abraçarem o reino messiânico com a descida do Espírito e com as provas irrefutáveis da ressurreição do Cordeiro de Deus. Ainda assim, rejeitaram. A visão de Joel contempla o surgimento de um novo povo, a igreja, chamado para pregoar e preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, cuja membresia haveria de ser composta de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As revelações de Joel apontam para os seus dias, fazendo da praga de gafanhotos um alerta da chegada iminente de um poderoso exército inimigo vindo do norte, que tanto poderia ser um novo enxame de gafanhotos, como um reino militar, talvez uma alusão à Babilônia. Mas as suas predições vislumbravam também o acontecimento longínquo de muitos séculos à frente, como o dia de Pentecostes e a nossa frente ainda, o Armagedon. Você está preparado para o dia do Senhor? Está preparado para suportar a oposição e a perseguição prevista para os últimos dias? Está preparado para encontrar-se com Ele perante o seu tribunal? Já finalizando aqui nesse terceiro tópico, enquanto agora, já vimos a primeira parte, que o profeta ele aponta o pecado do povo, aponta que aquilo que estava vindo sobre ele era punição da parte de Deus. O segundo ponto, chama o povo ao arrependimento, e quando agora o povo se arrepende, ele anuncia as maravilhas vindo de Deus em decorrência do arrependimento. E ele fala algo da parte de Deus, não só como um renovo vindo sobre a vida deles, não só como um perdão da parte de Deus vindo sobre a vida deles, mas agora sobre todo o período do povo de Deus sobre essa terra. Embora talvez ele não tivesse ciência, não compreendesse de forma completa aquilo que ele estava falando, mas Joel anuncia algo muito além do seu tempo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Porque Israel foi o povo escolhido da parte de Deus para ser a nação que levava o nome do Senhor, a nação que levava diante dos outros povos a obediência a Deus e recebiam também da parte de Deus em decorrer da ele aborrece o Senhor, ele traz contra ele a ira de Deus. O profeta chama agora o povo a se arrepender no caso dessas práticas pecaminosas e agora a voltar ao lugar que Deus chamou, que é o lugar de servir,
que é o lugar de obedecer, porque como foi dito por Samuel, que Deus ele tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus ele tem muito mais prazer no nosso coração, de todas as nossas forças diante do Senhor, do que tão somente vir aqui na igreja e louvar, do que vir estando na igreja e ofertar e entregar o dízimo. Não que isso não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que louvar não é importante, que ofertar a Deus com o nosso coração, com a nossa gratidão, com os nossos dízimos. Não estou dizendo que isso não é importante, mas que muito mais importante do que isso é obedecer. Muito mais importante do que fazer algo ao Senhor é colocar diante de Deus o nosso coração por completo. Porque você vai ver Deus aqui nessa palavra corrigindo o povo dessa forma. Vocês ofertam, vocês louvam, vocês adoram, mas isso não é sincero. Isso não é de todo o coração. Isso não é verdadeiro, que isso que vocês estão fazendo, nos mostrando que Deus ele não quer tão somente a oferta dos nossos lábios, mas Ele quer a verdade, Ele quer a sinceridade das nossas vidas. Mostrando que servir a Deus é muito mais do que um ritual litúrgico. Servir a Deus é muito mais do que tão somente você colocar a sua roupa de crente, pegar a sua Bíblia de crente e andar na rua como crente. Servir a Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que você apontar o pecado de alguém. É muito mais do que dizer para as pessoas da palavra de Deus. Servir a Deus é de todo o coração. É fazer com que isso seja reflexo nas nossas vidas. É fazer com que aquilo que nós falamos é a verdade que nós vivemos. Eu não preciso viver, eu não preciso ter uma experiência do pecado para que eu possa pregar contra o pecado. Tem muita gente que pensa dessa forma. Ah não, porque como eu não vivi isso, eu não fui lá fora, eu não fiz aquilo que muitas pessoas fazem, eu não tenho uma propriedade. Não precisa ter, porque a palavra do Senhor ela já é o antídoto contra aquilo. Não precisa que nós vamos ter uma experiência amarga para que nós vamos ser exemplo. Tem um escritor americano que diz que nós não precisamos necessariamente aprender com o erro de alguém, nós precisamos aprender com o conselho e com a orientação da parte de Deus. Porque tem gente que pensa assim, o erro te ensina, é lógico, o erro ensina aquele que não observou a orientação. O erro, ele vai gerar um aprendizado na vida daquele que desobedeceu e naquele que viveu na prática errada, mas nós não precisamos viver o erro para que isso gere aprendizado sobre nós. Nós não precisamos cometer a prática pecaminosa, nós não precisamos viver o juízo de Deus sobre nós para que nós vamos saber que aquilo é errado. Nós já temos a orientação, nós já temos a palavra de Deus sobre nós para conduzir os nossos caminhos. Por isso que a palavra diz que é lâmpada para os nossos pés. É a direção para que nós vamos seguir. Você não sabe para onde você vai para a palavra do Senhor. Porque ela é o verdadeiro caminho que nos vai levar em direção à vontade sublime de Deus. E a partir do momento que há esse entendimento, é que haverá verdadeiramente agora o avivamento da parte do Senhor. Você percebe que o profeta ele só anuncia a descida do Espírito de Deus quando há arrependimento diante do povo? O profeta ele só anuncia o derramamento do Espírito, só anuncia esse empoderamento da parte do Senhor quando há arrependimento, quando há conversão. Eu acho interessante, por exemplo, no capítulo 6 do livro de Isaías, quando nós vemos o Senhor descendo ali sobre ele. No momento em que ele vê os céus abertos, no momento que ele vê a glória do Senhor, o que ele diz? Que eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus olhos viram os céus abertos. Eu vou perecer. Mas por que eu vou perecer? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia qual era o seu pecado. Ele sabia qual era a sua falha. Ele não era aquele, como eu já disse, o que eu estou fazendo, onde está o meu erro. Ele sabia que ele iria morrer, não tão somente porque a palavra diz que aquele que vê ao Senhor, ele vai morrer. Mas ele sabia que ele ia morrer porque ele vivia na prática consciente do pecado. Ele diz, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor e eu sou um homem de lábios impuros. E não só eu que vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros, mas esse povo também é um povo de impuros lábios. E no momento que ele pensa dessa forma, mostra que o Senhor ali envia o anjo, desce com uma brasa, e essa brasa toca nos lábios dele e purifica ele dos seus pecados. No momento que há entendimento, no momento que há reconhecimento do pecado, e que há o arrependimento, é que vem a purificação da parte de Deus, é que há o verdadeiro avivamento. Nós vamos ver que Isaías, em um primeiro cenário, ele é
um pecador que reconhece seu pecado. No segundo cenário, ele que num culto fervoroso pula, roda, sapateia, rola no chão e cai, mas no outro dia está vivendo da mesma forma. Isso não é avivamento. Porque no primeiro momento nós vemos aqui, é a palavra do Senhor, não é eu que estou dizendo, nós vemos que ele reconhece o seu pecado ele é purificado desse pecado, e daquele momento em diante a vida dele é transformada. Porque é isso que Deus faz sobre nós. O Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas para nos transformar. Nós não podemos ser a mesma pessoa de ontem. Quando nós servimos a Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor, nós não podemos ser a mesma pessoa do passado. Nós não podemos ser aquela mesma pessoa que era escravizada pelo inimigo. Não é uma mudança de ambiente, não é uma mudança agora de prática, porque antes eu ia para o bar, porque antes eu ia para a balada, agora eu vou para a igreja. Não é dessa forma. É necessário haver uma conversão, é necessário haver uma mudança por completo, porque é isso que o avivamento do Senhor traz sobre nós. Quando o apóstolo Pedro, ele prega aqueles 120 irmãos que estavam lá na igreja primitiva, os pais da igreja, no momento que que desce sobre eles aquele avivamento da parte do Senhor, que eles recebem o poder de Deus, a vida deles foi transformada de uma forma tão grande, de uma forma tão poderosa, que aqueles que estavam do lado de fora pensavam que eles estavam embriagados. Porque não reconheciam aquilo que estava na vida deles. E o apóstolo Pedro se coloca diante deles e diz: e isso que está acontecendo entre nós foi aquilo que foi anunciado pelo profeta Joel no capítulo 2, quando ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não só sobre Israel, não só sobre o povo, mas sobre os servos, sobre as servas, enfim, sobre todo aquele que se converta ao Senhor de todo o vosso coração, porque os servos não faziam parte das bênçãos do Senhor, os escravos não tinham parte nas herdades do seu Senhor, mas ele diz agora: Deus, o nosso Senhor, ele vai derramar não só sobre o seu povo, mas sobre todo aquele que se converter de todo o seu coração. Isso veio sobre eles de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa. O Espírito de Deus o empoderou eles de uma forma tão grande que o povo olhava para eles e compreendia que eles tinham algo diferente, que de Pedro curava, mas eles acreditavam que isso era tão forte, que isso poderia vir sobre eles de uma forma tão intensa, que quando Pedro passava, que quando os apóstolos passavam, eles se projetavam à sombra deles por acreditar que aquilo que estava sobre a vida deles era algo da parte de Deus. Porque o primeiro momento eles veem quem? Pedro, o pescador, Pedro, aquele que era errante, aquele que havia rejeitado ao Senhor, aquele que quando foi dito: ei, você é seguidor de Jesus, você é um dos apóstolos dele, porque você fala como ele, você se veste como ele. Pedro, ele diz que não, ele nega, e no texto original, no grego, diz que Pedro, ele chega a usar algumas palavras pesadas para dizer que ele não servia a Deus. Mas no momento agora, em que Cristo vem sobre ele, né, trazendo essa força, trazendo esse poder que era a capacitação do Espírito Santo, a vida dele foi transformada, e aquele que havia negado, aquele que havia rejeitado a Cristo no momento que ele foi preso, foi aquele que se entregou para que esse também pudesse ser morto pelo amor de Cristo. Para que esse também pudesse ser crucificado, não como Cristo, né, mas que pudesse ser crucificado e morresse pelo amor do Senhor. Porque é isso que o Espírito do Senhor gera nas nossas vidas, um novo coração, um novo entendimento, uma nova mentalidade. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É como diz o apóstolo Paulo: eu não quero viver na carne, mas uma vida sem frutos. Se for para viver aqui, que seja uma vida frutífera, que seja uma vida de exemplo. Olha que Paulo, ele chama responsabilidade para si. Ele diz: não sejam imitadores de Cristo. Ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele atrai a responsabilidade para ele, mostrando, dizendo que nós, como o Senhor, que esteve sobre essa terra, sujeito a todas as falhas, mas que o Espírito de Deus, que desceu sobre as nossas vidas e que nos transformou, nós podemos ter uma vida santa, nós podemos ter uma vida reta, como viveu o Senhor, porque nós reconhecemos das nossas falhas, nós nos convertemos dos nossos a vida e vivemos a vida eterna e recebemos sobre nós aquilo que Cristo disponibilizou para o seu povo, aquilo que Cristo disponibilizou sobre a sua igreja, o empoderamento, a força, a graça que é o poder do Senhor. Eu acho muito forte essa palavra, muito poderosa esse texto de Joel, porque ele fala sobre algo tão grande, sobre algo tão poderoso, que até os dias de hoje muitos crentes ainda não entendem.
Há muito mais de 2000 anos atrás, foi anunciado isso e até hoje muitos crentes ainda não entendem o que é essa palavra. Porque o poder de Deus, o Espírito do Senhor, os dons não é tão somente para que nós possamos dizer, ah não, eu tenho batismo com o Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquele dom, não é tão somente para isso. Não é um título, não é, por exemplo, você vê aqueles sacerdotes, né, que tinham vários apetrechos e que tinham aquilo para chegar diante do povo e as pessoas pudessem reconhecer. Não, esse é um santo homem de Deus, olha o tanto de coisa que ele tem, não é para isso que o Senhor nos deu. É para que na prática dos nossos atos, no exercício do nosso trabalho diante do Senhor, nós venhamos não tão somente mostrar ao mundo de que Deus ele tem algo grandioso, mas que a nossa vida também venha a ser transformada através daquilo que Ele disponibilizou para a sua igreja. Eu acho muito interessante sobre a doutrina da graça, e já finalizando, que nós olhamos muitas vezes para a graça apenas como favor imerecido de Deus, apenas como algo que Deus nos disponibilizou para perdoar os nossos pecados. A graça do Senhor não foi nos dada tão somente porque, né, o sacerdote mediava a nós diante do Senhor, o véu do templo foi rasgado e agora temos acesso a Deus. Mas a graça de Deus é para nos capacitar para vivermos em santidade, para que não venhamos ser necessário receber as punições do Senhor para que venha gerar arrependimento nas nossas vidas, para que venha gerar conversão, para que venha gerar avivamento. Tem um escritor alemão que ele diz que a graça que perdoa o seu pecado, mas que não te capacita para viver em santidade, é uma graça barata. Porque a graça do Senhor é isso. Se nós olharmos para a graça tão somente como uma ferramenta, como um auxílio de Deus para perdoar o nosso pecado, nós vamos viver naquela desculpa, não, eu vou pecar porque a carne é fraca, mas eu sei que Deus ele pode perdoar meu pecado porque o Senhor disse que não é justo que não peque, que tem um advogado junto para com o Pai para perdoar meus pecados, mas olha aquilo que Jesus ele ensinou na oração aos discípulos, que nós apelidamos como a oração do Pai Nosso. Ele diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas ele também nos diz, não nos deixei cair em tentação. A oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele mostra que a parte que, por exemplo, quando diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, diz que a oração deve ser algo contínuo nas nossas vidas, que todos os dias nós devemos buscar o Senhor, que todos os dias nós devemos buscar a presença do Senhor. E quando ele diz não nos deixei cair em tentação, é para que a graça do Senhor venha a ser exercida sobre as nossas vidas, dessa forma a nos capacitar a viver em santidade, a viver ali na obediência diante do Senhor, a viver seguindo ali os retos caminhos do Senhor, porque se não fosse dessa forma, por que Ele nos ensinaria assim? Se não fosse para que nós vivêssemos em obediência, por que Ele nos ensinaria dessa forma? Porque como disse Tiago, que não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana. Então nós temos condições de vencer as tentações. Nós temos condições de viver em obediência ao Senhor. E não é necessário que venha uma punição de Deus sobre nós para que nós venhamos viver o arrependimento e viver a graça do Senhor. Venhamos viver o sobrenatural de Deus e o avivamento da parte do Senhor. Já finalizando essa lição, né, pelo menos aqui a minha parte, o que o profeta Joel ele anuncia diante do povo foi que aquilo que eles viviam podia ser transformado, porque a misericórdia de Deus podia ser exercida através do arrependimento. E trazendo essa aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje, nós temos a graça de Deus, que não tão somente perdoa os nossos pecados, mas que também nos dá capacidade, nos fortalece para vivermos em santidade. Foi por isso que Jesus disse à mulher adúltera, vá e não peques mais, porque a graça não tão somente perdoou os pecados dela, mas deu a ela condições para viver em santidade diante do Senhor e não usar a graça de Deus como uma muleta. Não, eu pequei, mas eu tenho a graça para me perdoar. Eu peco, mas eu tenho a graça para me perdoar. Por mais que nós vamos pecar, não estou dizendo que nós vamos ser aquele tipo de crente que não vamos pecar nunca mais, que vamos viver uma vida plena em santidade contínua diante de Deus sem... Nós vamos falhar, porque a nossa carne deseja o pecado, mas nós podemos resistir. Nós podemos dizer não, nós podemos nos colocar numa condição de dizer, diante das ofertas que vêm sobre nós, nós temos condições de vencer. Por isso que Tiago diz que nenhuma tentação não é humana. Nenhuma tentação que vem sobre nós não é uma tentação que não seja humana. Não é algo que é imposto ali por Satanás, eu não tive condições de vencer, porque era espiritual, era maior do que eu, não. Nós vamos ser atraídos
segundo a nossa cobiça, segundo a inclinação da nossa carne. Então, se nós somos tentados de acordo com a inclinação da nossa carne, nós temos condições de vencer. Nós temos condições de suportar e de viver aquilo que foi anunciado pelo profeta Joel, esse verdadeiro avivamento pleno sobre as nossas vidas, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, o poder e os dons que Ele nos disponibilizou para que venhamos viver verdadeiramente, não só aquilo que os apóstolos viveram, mas viver também aquilo que Ele fez na prática, que eram os sinais, as maravilhas, e conduzir ali as pessoas à verdadeira prática da palavra do Senhor. Amém? Pastor? Ou da igreja com a paz do Senhor. Na verdade, quem deixa de vir na escola dominical perde muito, né? Que lições iguais a estas, só vendo depois no YouTube. Porque perde, mas perde muito mesmo. E quem está aqui já de primeira mão, já desfruta do ensinamento da palavra do Senhor. Quero parabenizar o professor, pastor Gesiel, por esta lição que nos traz. Joel, o dia do Senhor vem. Nós prestamos bastante atenção da forma que o professor ministrou para nós, e a gente percebe que o povo de Deus, durante muitos anos, se rebelou contra o Senhor. E muitas dessas profecias coincidem em apenas um governo mesmo. Então Deus usou vários profetas ali, e às vezes a gente pensa que são tempos diferentes, mas às vezes coincide com que outros profetas profetizaram também no mesmo período. Mas o que nos chama a atenção, a mim principalmente, sobre os enxames de gafanhotos que surgiu inexplicavelmente e aos milhões. Vejamos bem, às vezes a vida da pessoa está assim tão tranquila, tão pacífica, e de repente muda a história completamente e ninguém entende o porquê. Mas as pessoas que provocam essas situações, elas sabem o porquê que houve essa guinada na vida dela, da família, etc. E certamente, sendo servo do Senhor, vão perceber que faltou alguns preceitos da palavra do Senhor na sua vida. E você fez como Acã, que trouxe problema para o acampamento, ou fez como Jonas, que trouxe tempestade para a embarcação. Então você se tornou responsável por não observar certo ditame da palavra do Senhor em algum tempo. E Deus usa essas formas exatamente para corrigir o seu povo. Nos dias de Joel, ele usou os gafanhotos, e é interessante que foram 4 espécies de gafanhotos, para consumar tudo mesmo e não deixar nada por um pouco. Os gafanhotos voando a uma altura de 50 metros mais ou menos, e era aquela nuvem negra. Eu acredito que os irmãos já assistiram em filme, alguma coisa assim, e o bicho quando passa assim, gente, mas devora tudo mesmo. E esse era tão veloz que além de devorar a vegetação, roupa que estava no varal, ia devorando tudo, né? Você vê que este mal veio da parte do Senhor para enquadrar o povo de Deus. Sempre que você olhar para algum crente e você vê que esse crente entra ano e sai ano e está na prova e nada muda, você tem que questionar 2 coisas. Primeiro, será que é Deus que de fato está provando esse irmão? Porque às vezes ocorre numa situação semelhante à de Jó, que Deus colocou Jó na prova, né? Porque Deus já conhecia a fidelidade de Jó, permitiu que ele passasse por todas aquelas lutas, e no final Jó fosse restituído de todos os seus bens, toda a sua família, e o nome do Senhor fosse glorificado. Isso é um ponto. Mas o outro pode ser também a história que nós estamos estudando. A rebeldia do povo faz com que Deus simplesmente manda o mal sobre o seu servo.
Os irmãos já lembram que eu já falei diversas vezes aqui, que Satanás funciona como cachorro de Deus, certo? Às vezes, quando você está com o seu cachorro fazendo uma caça, ou algumas pessoas indesejadas dentro no seu quintal, você diz, pega, pega, pega. Aí o cachorro parte para cima das pessoas. E Deus às vezes faz isso também. Libera Satanás para pegar alguns dos teus servos, para que coloque-os no caminho. Tanto é que a Bíblia nos ensina que Paulo falando para entregar determinadas pessoas na mão do Senhor, para que a carne seja consumida por Satanás e a alma se salva no dia do Senhor. E tem alguns crentes que quando o pastor vai impetrar alguma disciplina em algum crente, fica tomando as dores deles também. Para que o pastor faz isso? Porque isso, tadinho, não sei o que lá e tal, não deveria ser assim, porque se for comigo vai ser também. Gente, calma aí. Se você está com medo ou com dó de quem passou por disciplina, que você está achando que qualquer dia você pode cair também, qual a sua confiança no Senhor? Você tem que estar firme diante de Deus. Bom, então aqui Deus puniu dessa forma. Só que eles tinham a promessa do Senhor também. Olha, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem o comportamento de vocês, eu mudo o meu também. Porque Deus sempre trabalhou de maneira condicional a cada um de nós. Está determinada a punição para nós. Mas se a gente se arrepender, Deus muda. Não foi isso que aconteceu? Jonas estava determinado a pregar em Nínive e toda a cidade seria submergida. Mas o que acontece? O povo se arrependeu, Deus mudou o juízo. Então Deus estabelece o juízo para nos punir, não que Ele tenha prazer em nos punir, mas quando nós extrapolamos alguns limites dos ensinamentos da palavra do Senhor, Deus permite isso aqui. E fez isso então, assim, com muita tranquilidade, né? Com os contemporâneos de Joel. Olha só o que diz aqui, ó, no segundo subtópico. As possíveis causas, aquilo que antes fora juízo divino aos egípcios, tornou-se então o pesadelo do povo escolhido. Isso despertou no profeta a necessidade de refletir sobre as possíveis causas da tamanha tragédia. Conclamou o sacerdote e o povo e uniu-se a ele em jejum e em oração. Então vamos ver lá. Joel chegou e falou, caramba, está acontecendo conosco o mesmo que Deus fez lá no Egito com os egípcios. Só que aquele povo lá estava sendo punido por Deus porque não queria liberar o povo do Senhor para a adoração. Então, se Deus está fazendo isso para nós, calma aí, vamos reunir e vamos descobrir o que está acontecendo. A gente precisa jejuar e orar ao Senhor para que Deus nos revele o que está acontecendo. Talvez não seria isso o método ideal quando o crente está em determinada prova, que a resposta não vem nunca, que tudo só dá errado para você e para todo mundo está dando certo. Será que não seria o momento desse crente jejuar, ir para a oração da madrugada e pedir ao Senhor, o Senhor me revela o que de fato está acontecendo? Porque às vezes esse excesso de provação na sua vida é porque você ainda não encontrou a razão pela qual trouxe a provação para dentro de você, da sua família. Enquanto você não descobre isso, o problema continua pejorando sobre a sua vida e da sua família. Então você tem que procurar, assim como Joel, reunir talvez a sua família, não sei, o teu marido, os seus filhos, as pessoas mais chegadas a você. Me ajude em oração aí, vamos fazer um jejum, vamos orar, vamos ver o que está acontecendo, porque essa aprovação não passa nunca. Gente, nada dura para sempre, mas se você está durando a vida inteira, você tem que fazer essa reflexão. Tem que buscar dentro de você os caminhos que você está trilhando e pelo qual tem trazido esse turbilhão de problemas e dificuldades para a tua vida. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Mais dia, menos dia, você vai embora dessa terra e o problema vai te acompanhar para onde você for. Porque é assim que funciona, gente. Agora você vai ficar a vida inteira padecendo. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, me socorre. Senhor quer que você avalie a sua própria vida. Não adianta você clamar
A própria irmã Nani, um dia desse aí, foi lá à tarde, eu vou orar ao Senhor, porque eu já não aceito mais do jeito que eu estou me sentindo meio frio e tal. Quando ela começa a orar ao Senhor, olhou para dentro dela, fez aquela oração que eu já ensinei há muito tempo, contando a sua história, conversando com o Senhor. Pronto, terminou a oração e já estava renovado pelo Senhor. Então, se a gente não tomar esse procedimento, o mal não sai nunca. E olha que eu já disse para os irmãos que este ano nós não precisamos nos preocupar mais com Covid. Covid é coisa do passado para a nossa igreja, ainda que muitas igrejas continuam com a sua máscara, com o seu gel, com essa hipocrisia todinha, essas coisas todinha, mas para nós, isso já passou faz muito tempo. Nós estamos de outro nível, e o nível que nós estamos faz muito sentido. A lição de hoje, viu, pastor Gesiel, faz muito sentido. Por quê? Olha só, eu preciso, saber o que está acontecendo na minha vida espiritual. Por que eu não falo mais língua estranha? Por que eu não profetizo mais? Por que eu já não oro de madrugada? Por que eu já não consigo jejuar? Por que eu pego a Bíblia para ler e me dá sono? Essas coisas que você tem que descobrir que está acontecendo com você. Você coloca o relógio para despertar 3 horas, o relógio desperta, você vai, desliga ele e vira para o canto. Enquanto tem outros que pega 3 horas, ora 3, 4, vai a madrugada inteira orando e você não consegue mais. Alguma coisa está acontecendo com você. Mas enquanto você não olhar para dentro de você, não fizer essa autoavaliação, você não vai descobrir. Então o momento que nós estamos é um momento espiritual, é um momento espiritual. Agora vamos lá. Vocês não vão nem procurar mesmo, então eu não vou nem falar, não está escrito. Vem aí algo pior que os gafanhotos. Gente, nós não falamos que está vindo coisa muito maior aí? Está vindo coisa muito pior aí? Essa lição nós só estamos trocando Covid-19 por gafanhoto. Apenas isso aí. Só estamos trocando. Algo muito pior vai vir. Agora, se os irmãos pararem para pensar, olha bem. Vocês estão ouvindo os testemunhos dos irmãos na terça-feira, que é sobre a vida espiritual deles? Estão falando isso, não, porque estava frio na pele, estava assim, estava com dificuldade de orar. É porque eu já falei desde o início do ano que a nossa guerra esse ano é uma guerra espiritual. Vai lá e olha nos grupos da igreja lá e vê quantas pessoas na mocidade estão orando de madrugada. Vê quantas pessoas na igreja estão orando de madrugada. Vê quantos obreiros estão orando de madrugada. Olha para o círculo de oração, que vergonha, quantas irmãs estão orando de madrugada. Isso demonstra de que eu estou certinho quando digo que nós estamos passando uma grande provação espiritual, que a gente precisa vencer isso. Se torna a prova mais difícil, sabe por quê? Porque depende de cada um de nós renunciarmos a nós mesmos. Gente, que coisa melhor do que você dormir 8, 9 horas? Mas não dá, né? Tem que orar de madrugada. Que coisa melhor do que você comer o dia inteiro? Que tem gente que já está aí, obeso de tanto comer, né? O café da manhã, 2, 3 cafés da manhã, certo? Termina de almoçar, daí a 40 minutos já está tomando suco, está tomando vitamina, está isso, aquilo, outro. Café da tarde não é café da tarde, não, é outro almoço, e vai já. Tem gente que está vivendo mais para comer do que fazer qualquer outra coisa. Mas Salomão disse, tem alguma coisa melhor do que comer, beber e adorar a Deus? Só que tem gente que só está lembrando do comer e beber, esquece do adorar a Deus. Esquece, come, bebe muito bem e esquece de adorar a Deus. Então, meus irmãos, hoje o momento espiritual que a gente passa, se nós buscarmos ao Senhor, vai acontecer algo surpreendente que aconteceu aqui também na história do próprio Joel, que daqui a pouco a gente vai ver. Então é necessário isso, cada um de nós assumirmos a nosso compromisso e responsabilidade no reino de Deus. Aí a gente fala tanto da parábola dos 10 talentos e tal, né? E os irmãos têm tanta dificuldade disso, mas caramba, tem crente que nem sabe quais os talentos que recebeu do Senhor.
Se tu és profeta, a Bíblia te ensina, para você e a mim, que o espírito de profecia está sujeito ao profeta. Então a tua vida espiritual tem que estar muito boa com o Senhor, para que quando você sair da tua casa e vem para a casa do Senhor, Ele possa te usar para a edificação da igreja. Mas não, parece que apenas 1, 2, 3 profetas da nossa igreja que estão velando por essa responsabilidade. Tem crente, gente, que esse ano ainda não falou em língua estranha. Não falou. Mas para que você foi batizado com o Espírito Santo? Para que tu recebeu o dom de profecia? Por que tu recebeu o dom de visão do Senhor? Se os seus dons não aparecem. E não aparece por quê? Vai para a oração da madrugada e pergunta a Jesus por que não está aparecendo. Antes de você concluir os seus 10 minutos de oração, a resposta já chegou e você vai começar até a profetizar para você mesmo. E você vai profetizar para você, se for homem, meu servo, seu relaxado, não foi isso que eu te ensinei. Você vai quebrar você mesmo. Porque quando nós profetizamos para nós mesmos, misericórdia, irmão. É diferente quando a gente profetiza por outro irmão, tem até uma determinada temperança e tal, né? Mas quando a gente profetiza para a gente mesmo, Deus moe a gente fica chorando, glorificando e falando língua estranha, e Deus batendo na gente. Não é isso, irmã Nandinha? Olha lá, ela fez assim. É o que acontece. Eu já profetizei para mim várias vezes, eu sei que é isso que acontece. Quem mais profetizou para si mesmo? Levanta as mãos. Aí, é isso? Então pronto. Agora, depois que Deus nos rebenta, a gente tem que mudar, né? A gente tem que, caramba, se Deus usa a mim mesmo para profetizar para mim mesmo, aí você para e pergunta, mas por quê que Deus usou a mim mesmo para profetizar para mim mesmo? Aí o Espírito Santo diz assim para você, porque se eu usasse outro profeta dentro da minha casa, você não ia aceitar a profecia. Você ia dizer, é marcação, está conhecendo minha história, já ouviu falar alguma coisa de mim, está me perseguindo, é mensagem direcionada. Agora, por que a mensagem que você profetiza para você mesmo não é direcionada? Deus, irmão, é sabedoria infinita. Deus sabe como tratar cada um de nós. E Deus não quer matar nenhum de nós. Ele quer melhorar o nosso relacionamento com Ele. Apenas isso aí. Aí depois, vamos lá. Buscando discernimento e direção divina, dessa forma começou a compreender as razões daquele sinistro episódio. Eu pergunto e você me responde. Por acaso você já se preocupou em perguntar ao Senhor por que o Covid-19 veio no mundo inteiro? Você já parou e perguntou para o Senhor qual foi a finalidade deste vírus letal entrar no mundo, não foi no Brasil não, entrar no mundo e matar milhões de pessoas, inclusive crentes e pastores também? Se você fizer essa pergunta, a resposta nós já lhe damos desde o início de janeiro de 2020. E qual foi a resposta que nós demos já para essa pergunta? Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Já em janeiro de 2020, nós estávamos ensinando para a igreja e todos quantos nos ouvem. Jesus dizendo, eu tenho a chave da morte do inferno. Então, para morrer nessa terra, depende da autorização de Jesus. Para ir para o inferno, depende da autorização de Jesus. Aí você, caramba, mas até para ir para o inferno, depende da autorização de Jesus? Sim, sabe por quê? Porque às vezes o cabra é doido, a menina é doida, maluca aí e tal, mas a mãe está pagando o preço no jejum, na oração da madrugada, pedindo misericórdia, dizendo, Senhor, eu quero uma resposta, eu e minha casa temos que servir o Senhor. Aí chega na última hora, aquele infeliz, ou aquela infeliz que tanto trabalho deu para a mãe, aí o Senhor envia uma solução, a pessoa acaba de aceitar Jesus e parte para o céu. E o corpo vai para a sepultura dele. Porque o Senhor percebe que aquela pessoa, se fosse voltar do hospital, ou daquele estado de saúde que se encontra, a pessoa ia desviar novamente. Então o Senhor leva. Por isso eu acredito que este ano
Deus vai levar muito crente, irmão. Porque tem crente que é muito fraquinho, qualquer coisinha, é cheio de mimimi, cheio de onda e tal. E nós estamos aí para uma grande batalha que há de vir, e é preciso crentes fortes estarem nessa batalha. Então, por isso que eu digo, tem pessoas, Jesus falou, a chave da morte está comigo, mas a chave do inferno também. Aí alguém disse, não, mas aquele rapaz lá, olha aqui, calma aí, eu tenho a chave, né? Mas a ele eu vou dar uma oportunidade, é porque ele merece, não é por ele não, porque a mãe dele está igual a Abraão, quando os meus anjos foram em Sodoma e Gomorra para destruir lá. Então a mãe dele está igual a Abraão, intercedendo, pedindo. E aí eu vou ter que fazer isso por amor dela, não dele, que ele não vale nada, é um pilantra, um safado, um sem vergonha. Mas por amor desta mãe, que é uma serva dedicada e tal, eu não vou dar essa tristeza ao coração dela. Aí na última hora, aí quem está de fora aqui, diz, foi para o inferno. Pai, como sabes tu se foi para o céu e o inferno? Vocês viram? Se a chave do inferno está na mão do Senhor, só Ele que sabe quem foi e quem foi, né? Não adianta então, né? Então veja bem, agora tem uma coisa que nos chama muita atenção, no segundo tópico, que tem o título, renove as suas esperanças. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, que todos vocês já conhecem, quer ver? Depois da conscientização, depois da oração, depois de você saber o porquê tudo isso sobreveio, e você buscar o perdão, dizer, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Aí acontece isso aqui, que está no próprio Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. E há de ser que depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre o servo e a serva, naquele dia derramarei do meu espírito. Você viu que coisa interessante? Depois então que você se conscientiza de tudo, e você começa a mudar, aí Deus faz de você um vaso novo, derramando as dádivas do Espírito Santo, para que você possa ser um vaso agora cheio da graça de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio do século. É o que nós estamos precisando. E o avivamento só vem quando a gente reconhece o nosso estado pecaminoso diante do Senhor, a gente confessa, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora tem crente que é sem vergonha, que é ordinário. Crente e crente também, né? Irmão e irmã, são ordinários. Confessa o pecado agora, daqui a 10 minutos, 20 minutos, no outro dia, ele está praticando mesmo. Salomão diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se não deixar, a misericórdia do Senhor não estará sobre a tua vida. Mas digamos que você confessou e deixou, e agora então o Espírito Santo começa a te visitar. E te visita com os dons espirituais, para você ser mais um ou uma usado dentro da casa do Senhor para o bem-estar da obra de Deus e edificação das nossas vidas espirituais. Obrigado. Sim, eu faço menção nesta manhã também da visita da irmã Rosiane, a mãe da pastora Brunella. Continua sendo sempre bem-vinda. Vamos à conclusão. Diz assim: finalmente a mensagem de Joel renova a confiança de todo aquele que espera pelo estabelecimento do reino divino, onde a sua vontade soberana e absoluta será executada na terra como é feita no céu. Nós agradecemos ao Senhor por essa lição, que nessa manhã tem aberto mais ainda os nossos olhos, mostrando que Deus, Ele sempre faz coisas novas nas nossas vidas, mostrando que o arrependimento ele gera o avivamento em cada um de nós, e que sobre a vida, como disse aqui o próprio título da lição, o dia do Senhor vem, mostrando que da mesma forma que Deus ele tem bênçãos, tem um avivamento, tem um mover espiritual sobre a vida daquele que se arrepende, da vida daquele que deixa, ele também tem o juízo para a vida daquele que não faz dessa forma, sobre a vida do ímpio, sobre a vida daquele que prefere seguir a iniquidade, prefere seguir o pecado. Vamos colocar de pé, vamos fazer o fechamento dessa lição. No título da lição, Joel, o dia do Senhor vem. Versículo-chave: convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2, 12. Alguma irmã aí, puxa um louvor? Irmão? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencerei. Vamos falar da limpeza. O pastor Gesiel, o Breno, o Lohan e o Douglas, homens, né? Círculo de oração, Marcinha, Diaconisa Márcia, Edilane, Andressa e Karen. O café da manhã do círculo de oração. Quem vai trazer a parte comestível é o cooperador Breno, o presbítero Douglas, irmã Carol e irmã Regina. Irmã Isabela, vai para lá, Isabelle, Silvane e Brian vão trazer o café. Eu quero falar com os professores internos da lição, tá? Da escola do... Quais professores? Da escola do Mundial. Quais professores? Crianças, adolescentes? Não, só professores dos adultos. Aqui está pronto aqui, cara? Mas então vamos falar dos adolescentes.
da manhã. São 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 2 visitantes, total assistência, 7, R$11 de oferta. Cordeirinho de Cristo, são 8 matriculados, 6 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, total de assistência 7, 3,35 de oferta. Classe El Shaddai, 7 matriculados, 7 presentes, nenhum visitante, nenhum ausente, nenhum visitante, total de assistência 7, 3,50 de oferta. Classe dos adultos, são 40 matriculados, 34 presentes, 7 ausentes, 3 visitantes, total de assistência 37, oferta R$50,90. Total geral de frequência 57 pessoas, total geral de oferta R$65,25. Quantos ausentes? 7. E quantos presentes? 37. Não, presente? 36. 36. Certo, essa conta é Não, tá errado. É mal, né? Ainda bem que o YouTube já viu que a gente é corrigido, né? Nós, né? Quero parabenizar o pastor Gesiel por mais essa bela lição que temos amanhã. À tarde, às 15 horas, estamos trabalhando com a igreja. E à noite, se Deus quiser que eles não vier, estaremos reunidos para adorar o Senhor, o nosso Deus. Do lado, nós vamos agradecer a Deus agora, na voz do pastor Adriel. Já sabia? Está acostumado. A outra lugar de festa, vamos lá. Salve nossa paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Eterno Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, nessa manhã ter aprendido um pouco mais a tua palavra, Senhor, por ter verdadeiramente entendido aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, através do livro de Joel. Peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um de nós, a vida do pastor, amado, a vida do pastor Gesiel,
diante da tua presença, que possamos continuar, meu Deus, não somente ouvindo, mas sim praticando tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.